Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Libertação do Sofrimento, da mentora Joana de Ângeles, a nossa benfeitora que passou todas essas instruções através do médium Divaldo Pereira Franco, e nós estamos aqui para mais um capítulo. Hoje nós vamos fazer o capítulo 27. Uma alegria poder estar aqui com vocês, estudando também, aprendendo, pegando chaves, indo para outro nível de consciência. E essa é a nossa proposta, né? Libertação do sofrimento, autocura, com uma proposta do autoconhecimento também. E eu achei o tema hoje muito legal, muito bacana para a gente poder fazer as nossas reflexões. Se você é a primeira vez que está aqui, por favor, dê aí, né, o seu like, compartilhe. Se for possível, deixa também seus comentários, vai ajudar o nosso canal. A nossa intenção é de ter uma comunidade que possa crescer em busca de si mesmo, do seu eu maior, do seu eu melhor, em direção a Cristo e Deus. E fique à vontade, se sinta em casa. Filhos de Joana é o nome do nosso canal. E nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos no capítulo 27, mas se você quiser ver todos os capítulos que já foram feitos, estão gravados aqui no nosso canal. Fique à vontade para poder voltar e ler também o capítulo. A gente indica que tem um livro, um material de apoio, seu caderno, sua caneta. Faça as suas anotações que vier, né? Porque às vezes você vai receber alguma intuição e aí você pode tentar olhar para isso, aplicar, né? Eu estou aqui para fazer um vínculo com o estudo com vocês aqui no canal, e eu espero que juntos a gente possa continuar crescendo. Então, muito obrigada. Quero convidar vocês também para fazer a nossa prece de abertura, para a gente poder ir sintonizando com os nossos queridos benfeitores, anjos da guarda, os nossos espíritos que realmente estão conosco. Eles não desistem de nós, do nosso crescimento espiritual. Está para nos amparar, os nossos guias. Então vamos fazer uma prece. Se você se sentir melhor, feche os seus olhos ou fique de olho aberto, tanto faz. Deus Pai, de todo poder e bondade, muito obrigada por hoje. Queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Queremos aqui cada vez mais ter a capacidade, Senhor, de absorver as suas forças, os bons pensamentos, a sua energia, estar conosco nas propostas, Senhor Jesus, para que possamos crescer. Nos dá a oportunidade, Senhor Jesus, de mais uma vez experimentarmos a Tua graça em nossos corações. Que a Sua presença esteja aqui nesse momento, nessa leitura, na vida de todas as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, a esse estudo. Que a Tua graça desça abundantemente na vida deles, Senhor, na casa deles, na família deles, aqueles que estiverem com um tipo de sofrimento muito profundo, Senhor. Eu peço que os Teus anjos vá lá, visite, acalme, console, esclareça, Senhor Jesus. E o Seu amor cure todas as enfermidades físicas e espirituais. Senhor Jesus, necessitamos de Ti, Senhor, para ir até o Pai. Então seja conosco agora e cada dia de nossas vidas, que assim seja. Obrigada, Mestre Jesus. E muito obrigada a todos vocês. Então vamos dar prosseguimento à nossa leitura. Eu vou lendo, o que tiver como reflexão para mim, eu vou passando para vocês. E o que tiver para vocês, compartilhe aqui com a gente também, se puder, se você achou alguma outra fórmula, qual foi a visão que você teve do tema. E o tema de hoje é relacionamentos espirituais. Então, eu vou começar a leitura aqui e se vocês tiverem o livro, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então, relacionamentos, né? Fiquei primeiro refletindo na palavra de relacionamento, né? Relacionamento, obviamente, que é algo que já está findado, né? Então, eu comecei a me relacionar com alguém ou com algo, né? E aí, se estabeleceu uma conexão, uma ligação entre eu e um objeto, uma causa, uma teoria na prática, ou com uma pessoa também. Então, o relacionamento é como uma convivência, se estabeleceu um conviver e aí criou-se uma relação, tá? E o que a gente pode pensar em relação? A relação é a ação de dar retorno,
de troca, de vínculos. É uma ligação de alguma forma que traz esse convívio de troca de experiência, de auxílio. Então, os dois lados têm que estar aqui ganhando, né? Então, a gente pode até pensar assim, um relacionamento tóxico, abusivo, a pessoa só está recebendo, está em desequilíbrio, que não seria se relacionar, né? Seria ordenar. Então, quando relacionar esse convívio, tem uma troca. Então, os dois lados ganham e nós vamos nos formando, nós vamos nos capacitando para fazer nossos enfrentamentos na vida, né? É importante ter relacionamento. É impossível alguém estar nesse mundo sozinho. Todos nós precisamos de um ombro amigo. E, obviamente, que como nós falamos de relacionamento, as pessoas pensam diferente, agem diferente, têm ideias diferentes. E isso representa pra gente também desafios, né? E tudo bem, porque a gente vai falar assim, me relacionar com alguém parecido comigo. Como que a gente vai crescer, né? Então, o que eu não tenho ainda, eu posso encontrar no outro também. Então, tem vários tipos de relacionamento, né? O amoroso, as pessoas também têm relacionamento à distância, né? Será que como que a gente se relaciona com Deus, né? Eu queria pensar mais nesse relacionamento espiritual aqui com Deus também. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente tenta procurar me relacionar com as pessoas que têm uma certa afinidade, sintonia, simpatia, né? Que a Joana vai trazer pra gente aqui também. Então, para que haja essa sintonia, essa simpatia, a gente está falando de identidade, a gente tem que saber as identidades. Será que essa identidade é semelhante ao que eu busco na vida, com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir? Será que ela é melhor do que essa identidade, que eu possa modelar essa imagem e melhorar também o meu caráter, os meus pensamentos, crescer na vida? Então, como que a gente tem essa lei de afinidade, né, que existe, também tem a lei da atração ou da repulsão, né? Ela vai trazer pra gente uma consciência, que a gente vai agir nela, na lei de atração e repulsão, consciente ou não, né? Mas se a gente tiver consciência de buscar aquilo que nós almejamos, né? Para atrair aquilo que nós almejamos, a lei da atração, né? Então, se não tá comigo, eu posso também atrair. E como que isso vai acontecer? A gente tem que analisar os valores. O que eu valorizo? O que são minhas prioridades na vida? Quais são os meus objetivos, né? E isso tá atraindo. Então, também não é só atrair, né? Achar que vou ficar aqui e vai cair do céu. Exige sim um certo esforço nosso, né? Até da buscar, né? Manter uma certa força para que haja uma integração, uma união em nossas vidas e que possamos comungar juntos daquilo que nós buscamos, né? E aí, comungando ideias, sentimentos, objetivos, né? Isso a gente vai começando a atrair também já pelo pensamento, que o pensamento é onde que cria a primeira coisa, né? Tudo que existe, né? Tudo que está ao nosso redor, alguém pensou e como que ia fazer, né? E aí se materializa, se somatiza aqui na Terra. Então é muito importante a união, a desunião causa desequilíbrio, né? Não vai formatar da maneira que a gente quer. A nossa cabeça, nosso cérebro, né? É uma impressora, e o pensamento é o conteúdo que vai sair. Então nós vamos imprimindo na nossa vida, né, exatamente aquilo que a gente já está dentro de nós, e a gente vai atrair, né, também conteúdos parecidos para junto de nós também. Nada acontece por acaso, gente, nada. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo comigo, que, né, está para acontecer, é porque alguma forma, eu compartilhei aquilo, né, através do meu pensamento, nas minhas atitudes. E Paulo, né, em Hebreus 12:1, ele fala assim, o apóstolo fala que existe uma nuvem de testemunhas, então nós nunca estamos sozinhos, ainda que eu, né, esteja aqui pensando na minha casa, eu esteja sozinha, existe a nuvem de testemunhas. Então por isso que a gente vai falar também dos relacionamentos espirituais. E vou deixar aqui como tarefa para vocês, dê uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 484. 484, tá? Então, de vez em quando eu dou uma tarefinha para também vocês ficarem participando aqui do nosso estudo também, tá? Então, a gente falou de a lei da afinidade, lei da atração, de semelhança, e para isso, essas leis, né, nós precisamos, então, de encontrar sintonia, né? Ativar uma sintonia, o sintonizador nosso, né? Que vem lá do receptor e do amplificador, o exemplo do rádio. Então, o receptor e o amplificador, quem está enviando e o que está recebendo.
Sempre tem isso, né? A internet, né? Essa possibilidade de ter essa teia, todo mundo, né, ligado, conectado, né? A gente nunca está com o pensamento sozinho. Então nós nunca estaremos sozinhos, a gente tem que partir por isso, né? E a necessidade, gente, da gente ter um ombro amigo, né? Como é importante também essa promessa de Jesus Cristo, que nós não vamos estar sozinhos, estará conosco até o fim dos tempos, né? O momento de solitude é importante, né? Me dá aquele momento que eu possa fazer a minha reflexão, a minha devoção, que eu possa refletir sobre a vida, tomar posse, né, dos meus sentimentos e de ter consciência mais. Eu preciso estar no momento de solitude. Solitude não é a solidão, porque eu posso estar me sentindo sozinha dentro de, né, um ambiente cheio de pessoas e estar sentindo sozinha, né? E solitude é quando eu consciente me retiro e fico na minha meditação. Tá? Então ela vai começar o capítulo 27, relacionamentos espirituais, né? O intercâmbio entre encarnados e desencarnados é fenômeno natural que ocorre mesmo sem o conhecimento de uns, dos outros ou ambos. Então, o intercâmbio aqui é reciprocidade, né? A troca é quando nós estabelecemos uma conexão, uma relação, né? Então, mesmo sendo consciente ou não, por isso que Allan Kardec ele diz para nós que todo mundo é médium, né? Que uns ostensivos, uns mais, outros menos, mas todos nós, porque nós somos espíritos, né? Então, a gente tem essa capacidade pelo pensamento, e os espíritos superiores, eles não ficam, né, esperando a gente falar, a gente escrever para eles saberem o que a gente está pensando. Eles se comunicam através do pensamento, né? Então, esse intercâmbio se estabelece através, né, daquilo que nós estamos pensando, estabelecemos a conexão. Uma da forma maravilhosa que a gente pode se comunicar com Deus através da oração, porque é orar, né, falar do coração, né? Então, nós estamos constantemente enviando informações, né? Ainda que não estejamos tão conscientes. Mas, porém, se a gente passar a ser consciente daquilo que a gente pensa, a gente vai, vou vigiar meu pensamento, orar e vigiar. Porque através do meu pensamento eu vou estar atraindo para mim também outros tipos de companhia também, né? E ela fala, em fase das leis da afinidade, que vigem em toda parte do universo. Não tem lugar que você pode esconder que você ficar sem nada. Uma nuvem de testemunhas. Há uma identificação vibratória entre os seres humanos de ambos os planos da vida, com consequência das suas aspirações, seus desejos, né? Dos seus pensamentos, da sua conduta, né? O agir também, né? E aqui eu queria, já que a gente pudesse, eu quero trazer aqui para a gente começar a pensar em Deus. Como que a gente está se relacionando com Deus? Conta pra gente como que você faz. Você tem relacionamento com Deus? Tá em dia o seu relacionamento com Deus? Você fala com Ele todos os dias? Você pensa em Deus? Como que é? Você sente Deus? Conta pra gente aqui como que está sendo para você relacionar-se com Deus. Aí, quem sabe você pode ajudar também a gente, né, outras pessoas a se aproximar de Deus. Esse que é o nosso objetivo, né? A gente crescer tanto, crescer, a gente vê essa grandeza. A gente pode alcançar o ponto, a gente vê a grandiosidade que Deus é e que nós somos filhos, tomar posse da nossa identidade. Esse que é o meu objetivo, que a gente possa continuar caminhando e percebendo que a gente não vai estar sozinho, que o amor de Deus é imenso, sabe? Eu não amo a Deus da maneira que Ele merece. Eu falo, Deus, eu não te amo como o Senhor merece ainda, sabe? Mas eu amo da maneira que eu dou conta de amar. Aí eu falo, eu amo Jesus, eu amo minha família, eu sou feliz, eu sou próspera, eu recebo o melhor, porque o meu pai, Ele é meu pai, sabe? O Criador do universo, eu sou criatura dele, Ele quer o melhor pra mim. E eu quero me relacionar, eu quero aprender a me relacionar melhor com Deus, a cada dia, sabe? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, né, da forma de religião mesmo, depois né, passei para o espiritismo e tô aprendendo, né, é uma busca constante de vários erros, mas também de acertos, né, então, e essa que é a minha intenção, né, da gente poder caminhar junto, a gente criar relacionamentos, porque, sabe, sentir esse espiritual, gente, é tão difícil. O que Divaldo Franco falou, que muitas pessoas, né, que cometem suicídio, que não encontram solução, se acham sozinhas, sem capacidade, né, e o bom amigo, Jesus fala que, né, nosso amigo, nosso irmão,
A gente precisa aprender a criar relacionamentos. Então, eu queria começar a trazer isso pra gente começar a pensar desde agora, tá? Então, ela fala, leis de afinidade. A gente precisa ficar cada vez mais íntimo. Afinidade é eu ficar mais próximo de algo, né? E ela fala identificação vibratória. Todos nós temos identidade. É isso que eu estava falando. Nós somos filhos de Deus. Qual é a sua identidade? Como que você está se colocando? Como que você está se apresentando? Né? Quando alguém vai a algum lugar, às vezes eles falam assim, você tem um documento? Porque eles querem a sua identidade para conferir se você é aquela pessoa. Então, a apresentação é a sua presença. Será que é original? Né? Ou é uma identidade falsa, falsificada? Né? Será que ela está original? Se for original, você é filho de Deus, você é filha de Deus, toma posse disso. E aí ela continua aqui, né? Essas aspirações que nós vamos fazer, pensamentos, é a nossa conduta também. Por si mesmos sintonizam, não precisa falar, vai sintonizar com alguém, né? Vou pegar o telefone, é igual agora o celular. Lembra que antigamente a gente precisava digitar o número, agora é só clica no nome da pessoa e vai, né, a ligação? Então a gente não precisa nem fazer esse esforço. Pensou, já se conectou, de forma consciente ou não, os deambulantes do veículo carnal com aqueles que se despiram da indumentária orgânica. Então, relação de encarnados e já estão desencarnados, né? Já temos uma ligação. E com Deus não se rompe jamais, né? Então, para eu ter relacionamento, anota aí também para vocês, olha. Vamos, como que eu posso ter um relacionamento com Deus? Primeiro que a gente só se relaciona com pessoas, conscientemente falando, né? Que a gente confia. Eu preciso começar a confiar em Deus. Saber o que é Deus, saber que Deus ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, né? Quais são os atributos divinos que Deus tem, né? Então, tá lá nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta ainda, né? O que é Deus? Deus não é um ser, jamais será, né? Então, Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é o criador de tudo. Ele é bom e justo, ele é soberanamente bom e justo. Eu acho tão bonito. Soberanamente, ninguém é mais bondoso do que Deus. E ainda Deus é misericordioso, guardem isso também, tá? Se fosse só pela justiça, a gente não daria nem conta de viver, né? Mas aí ele vai lá, age com bondade, atenua muita coisa da gente, deixa a gente pagar em parcelas de reencarnações, né? E ainda tem também a misericórdia. Que misericórdia é dada para todos aqueles que cometeram crimes, mas mesmo assim, ele age de indulgência. Então, para eu criar um relacionamento com Deus, eu preciso cultivar intimidade. Anotem aí, cultivar intimidade, tá? E a gente vai falar mais disso também. Desconhecedores do que se encontram noutra dimensão, pelo fenômeno da morte biológica, mas não desintegrados, como afirma o materialista, ou fixados em regiões definidas, que os aguardam no além-túmulo, como asseveram algumas doutrinas religiosas. A mediunidade proporciona-lhes o imenso campo de que necessitam para comunicar-se. Então, que a pessoa acreditar no céu e inferno, que são lugares que a gente fica paradinho, vai para toda a eternidade, no espiritismo a gente não acredita nisso, né? Porque Deus seria muito injusto, Deus, se é uma coisa que Deus é justo, né? Então não tem céu, não tem inferno. O inferno, o céu pode ser aqui e agora, na vida de qualquer pessoa, depende do nosso comportamento, né? Então também não existe o nada, né? O materialista não acabou aqui. Não existe o nada, né? Não é o acaso, não é o nada, porque a gente vê tudo, não combina com a criação de Deus, né? É tudo tão perfeito, tudo tão perfeito. Einstein falava que se Deus tivesse um outro nome, tivesse dado para Deus outro nome, ele colocaria a matemática de tão perfeito que Deus é, né, em tudo na criação. Então, e a mediunidade, que é isso, né, que os médiums trazem, é ser médium, né, medianeiro entre o plano físico e o plano espiritual, tá? E traz essa possibilidade de comunicação. Se a pessoa acreditar, não acredito, eu acredito, não importa, vai acontecer do mesmo jeito. Está acontecendo, acontecia, está acontecendo e vai acontecer, independente da gente acreditar ou não, tá? Então, Deus não precisa da nossa confirmação para ele agir, né? As coisas são assim. Graças a essa faculdade mediúnica, né?
Então, faculdade é saber, é entender, é ter conhecimento. Então, graças a essa faculdade que ele está falando mediúnica, pode manter um relacionamento ostensivo, mais próximo, mais ativo, mais manifesto, né? Como eu falei, então cada pessoa, Allan Kardec falou, tem uma mediunidade, mais ostensivos, outros muito ostensivos, outros nem tanto, mas nós temos essa ligação com o plano espiritual. Ou não com aqueles que ficaram na retaguarda material, narrando-lhes as ocorrências de que participam, das dores e alegrias que lhes caracterizam a instância espiritual sobre os sentimentos que os tipificam, né? Que nos tornam, fazendo parte ativa da sociedade do planeta terrestre. Né? Então, eu não consigo, eu não lembro dessa informação, mas talvez vocês saibam, quem souber, já marca aqui pra gente. Emmanuel deu a informação que o planeta, nós temos a população do planeta Terra, e no plano espiritual seria 4 vezes mais pessoas. Eu não lembro aonde está essa informação, mais espíritos, né? Mais seres espirituais, então, que aguardam para a reencarnação. Então, ele fica aqui de redor, né? Ou né, no campo espiritual, vamos dizer assim, na erraticidade, 4 vezes mais espíritos para reencarnar na Terra. Né? E também a gente tem que saber aqui que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então são dimensões diferentes, são dimensões espirituais e aí em todo o universo, tá? Não dá mais para acreditar. Eu tava vendo essas 2 semanas, saiu no canal Fox lá no governo americano, eles falando que eles capturaram, né, alienígenas, OVNIs. E tá lá, eles estão lá no Congresso debatendo isso. Né? Se a gente começar a acreditar que é, né? Essa terrestre, extraterrestre fora da Terra, então tem vida. Né? Não é possível que as pessoas ainda continuem acreditando que só Deus fez tudo isso e só aqui tem vida. Né? E acho que aos poucos vai sendo provado isso também pra gente. Mas enfim, são seres espirituais também fora da Terra e também nós estamos aqui agora. E ela continua, né? Alguns podem ser considerados como forças vivas atuantes nos diversos fenômenos da natureza, igualmente na condição de protetores e guias espirituais, amigos ou adversários das criaturas humanas, constituindo a denominada população invisível, mais presente. Então, que legal, né? Então, não estão lá, né? Morreu, descansou, descansa em paz, tá em paz e tá esperando Jesus chegar. Não, é atuante, é trabalho. Meu pai trabalhou, trabalha até hoje e trabalhará sempre. Deus construiu, criou, criará para toda a eternidade, né? E essas pessoas, assim como nós nos relacionamos, a gente tem pessoas que a gente conhece no trabalho, na escola, na família, na sociedade, no condomínio, a gente mora, no bairro, enfim. E são pessoas que nós nos relacionamos, então foi criada uma sintonia, uma harmonia, semelhanças de ideias, de comportamento, nós temos configuração, e essas configurações, né, unidas, elas têm uma concordância e tem um propósito de vida, então cada um vai juntar com um grupo de propósito, tem um propósito de trabalhar para um projeto, para uma construção de determinada coisa, em benefício de algo, de alguém. Então essa sintonia, essa concordância de pensamento, nós vamos unindo, nós vamos agregando, nós vamos formando a família espiritual, né, o que a gente tem. Também pode ser, como eu falo, né, benfeitores ou adversários. O que depende, né, qual que vai... sei lá, no livro dos Espíritos fala, né, que nós somos muito influenciados pelos Espíritos, né. O que eu penso assim, tá, ele fala que vai chegar ao ponto que são eles que nos dirigem a vida, mas a gente também pode escolher esse tipo de companhia, né, pelo meu pensamento, pelo meu comportamento, eu, Vanusa, escolho, né? Todos nós escolhemos que tipos de característica, né, de espírito nós queremos atrair para junto de nós, né, isso vai dar de novo pela sintonia de comportamento, pensamento, desejos, né, e atuações nossas, e a gente vai formando esses vínculos. Por isso que ela fala população invisível, mais presente. Então tá aqui, de novo, a gente acreditando ou não, eles estão aqui, né? Em números consideravelmente maior do que aqueles que formam a comunidade física. Por isso que eu falei lá que Emmanuel falou, né, que era 4 vezes mais. Só não sei onde está essa informação, mas quem souber, quem achar, posta aqui pra gente, por favor.
aguardando a oportunidade para o renascimento na carne, a fim de darem curso ao seu processo de evolução e que todos se encontram destinados, né? Então a gente vai evoluir sempre, nós estamos destinados à evolução, à felicidade, né? É nosso, é a promessa de Deus, né? Essa felicidade que nós vamos encontrar, que não faz parte desse mundo, né? No mundo tereis aflições, não resistis ao mal, é assim que a coisa toca aqui ainda, vai melhorar, mas não agora, né? Então, esses espíritos estão na erraticidade, esperando para aguardar a oportunidade de reencarnar, né? E uns apenas vivendo lá o tempo até da sua reencarnação. A erraticidade não é que a pessoa está em erro, é que ela está esperando um momento, entrar em trânsito entre uma reencarnação e outra, né? Então, erraticidade, é assim que a gente chama. Sofrem ou rejubilam-se, são felizes ou desaventurados conforme experiências vividas, quando estiverem no orbe, constituindo-se exemplos de advertência benéfica para aqueles que jornadeiam no mundo. Orai e vigiai, né, gente? Tá aqui também pra gente, cada vez mais que a gente for tomando consciência dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Se eu estou sofrendo a consequência de uma escolha minha. Outro que me fez infeliz. Vamos olhar para nós, né? Para nós, é autoconhecimento. Então, qual é a minha participação? Quanto eu permiti que aquele sofrimento me chegasse, né? O que eu deixei até de fazer para aquele sofrimento me chegasse. É isso que é importante. Então, a alegria, tristeza, sofrimento, infelicidade, felicidade vai realmente ser conforme aquilo que nós produzimos, né? A gente falou até no outro tema passado sobre a lei do plantio, né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. E aquilo que eu não, mas eu não estou plantando nada, vai colher também, porque o plantio, ele é de livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Se você não está plantando, alguma coisa está nascendo no solo. Capim, vai comer capim, vai colher capim, né? Então, erva daninha, todo o sofrimento está ali, porque se você não está a trabalho, a serviço de, e alguma coisa está atuando, está acontecendo ali, é responsabilidade nossa, né? Cuidar do nosso campo mental, do nosso coração, da nossa vida, do nosso espírito, tá? Então a gente fala assim, não pedi para nascer, implora praticamente, porque você vê a quantidade de pessoas, de espíritos estão esperando para reencarnar, né? De chegar aqui a vez deles para poder reencarnar, e a gente tá aqui reclamando, né? Então um dia a gente também vai ficar desesperado. Tenha pressa não, vamos resolver as coisas que dá para resolver aí devagar mesmo, né? Antes que Deus nos chame de volta para casa, que para voltar vai ser uma luta, né? Pela quantidade de espíritos para reencarnar, se pegar a fila de novo demora um pouco, né? Então vamos lá. Aí ela fala, suas lições de vida oferecem diretrizes de segurança para que não se repitam nos seres humanos as aflições que hoje padecem, nem os desencantos que lhes exornam o comportamento, né? Então, tudo é lição, né? A frase que eu gosto muito, eu falo, eu nunca perco, eu aprendo ou eu ganho. Tudo é aprendizado pra gente, né? O errar faz parte do processo de aprendizado. O erro é uma coisa muito rica, a gente tem vergonha de parecer imperfeito. Não, a gente erra mesmo, né? Eu falo coisa que não deveria falar, faço coisa que não deveria fazer, mas isso está me capacitando também para ser melhor, né? Eu tô com uma obra fazendo de reforma, e aí eu cometo vários erros, e eu falo, mas meu Deus, já tô errando, e é um preço que se paga pelo erro que você faz de reforma, né? Literalmente falando. Mas eu pensei, caramba, mas isso também tá me capacitando para que em outras oportunidades eu já sei como fazer agora, eu já sei como, antes eu não sabia, e eu tava errando, e agora eu estou vendo o erro, e eu tenho certeza que vai me marcar tanto que eu vou saber fazer melhor. Então, isso é um ganho do que a vida vai nos ensinando, são lições mesmo. E agora eu tenho essa diretriz, essa segurança, a margem de erro vai ficando melhor. Por quê? Porque a gente está trabalhando, a gente está fazendo algo, né? O que me causa aflição hoje vai ser motivo de alívio e libertação para mim amanhã. Então, isso é muito importante pra gente. É como a gente pegar hoje todas as oportunidades para o nosso aprendizado. O único momento que a gente pode fazer alguma diferença é hoje. Ontem não dá mais, amanhã não chegou, é hoje, né? Então, se posicionar, saber se posicionar na vida realmente, tá?
Aí ela continua aqui, porque se comprazem em manter o intercâmbio com os encarnados, merece carinho e respeito, no entanto, devem ser considerados de acordo com o nível de evolução, nem como santos, nem como demônios, exceção feita aos missionários do amor e da caridade, sendo vistos como as almas daqueles que partiram da Terra e continuam vinculados ao seu magnetismo. Então, olha que bacana, né? Esse intercâmbio, essa troca, essa ligação, né, que nós mantemos com o plano espiritual, deve ser de respeito, de carinho. E aí ela fala, peraí, mas também vamos observar aqui o nível de evolução. Será que são espíritos ainda que se comprazem na maldade, ainda em pensamentos inferiores, né? A gente deve exaltá-los, né, como deuses, como estava lá na mitologia, né, antigamente, que trazia muito essa idolatria, né? Ou então também fala que vai queimar no fogo do inferno. Calma aí, não é bem assim. Ela fala, exceção, espíritos que vêm com missionato. Eles vêm já aqui com uma missão de trabalhar de uma forma bem comunitária, bem coletiva, trabalhar as almas ainda que precisa desse aprendizado, precisa do exemplo, né? Jesus Cristo, nosso mestre, né? Então, ela fala assim, que nós somos vínculos que nós criamos através do magnetismo, né? Então, o magnetismo é como se a força, né? É uma força natural de atração, é como o ímã, força natural de atração. Então, por mais que eu não acredite, que eu não tô vendo a força entre o ímã, ela não vai deixar de existir porque eu não tô acreditando, porque eu não tô entendendo. Então, nós temos esses vínculos, é muito importante, né? Que nós sabemos disso. E durante o sono, também no livro Libertação, de André Luiz, né, psicografado por Chico Xavier, livro Libertação, ele fala desse intercâmbio muito durante a noite também, né? Porque eu estou dormindo, eu saio do corpo, né? Então eu fico com o vínculo, né? Paulo fala isso na Bíblia também, o cordão prateado. Paulo fala do corpo da carne, do corpo espiritual, né? Nós vamos para campos onde nós vamos encontrar espíritos, outros espíritos que nós mantemos vínculos por afinidade com eles também. Então, se eu bebo, se eu pratico algum tipo de vício, eu vou para campos onde eu possa também, como espírito, continuar. O meu espírito tem necessidades, né? Que eu sinto na carne, tem muito mais lá. Então, eu vou me vinculando com pessoas assim. Então, dá uma olhada também nesse livro, Libertação do Sofrimento. Acho que vai ser bem interessante para vocês também ampliarem o estudo. Aqui não dá pra gente ficar falando, né? Porque manter aqui alguma coisa, mas aí no livro de Libertação fala muito. Se alguém tiver dúvida entre sono e sonhos, eu indico também esse livro aí para vocês lerem. Livro Libertação do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, tá? Aí ela continua aqui. Na antiguidade eram tidos como gênios e deuses em razão do estágio em que a cultura se desenvolvia. Então, naquela época lá, né, que o pessoal estava desenvolvendo, aprendendo, e hoje ainda estamos em desenvolvimento muito ainda, né, não chegamos ao ápice da nossa inteligência. Lembra que fala que usa muito pouco cérebro ainda, né? Então, antigamente se entendia por uma coisa. Então, tinha até a palavra demônio, era demos, né? Tanto podia ser pro bem e pro mal. Hoje ficou demônio só para uma coisa ruim, né? Mas antigamente não. Pouco e pouco, estágio, passo a passo, assumiram a postura de guias benevolentes ou de demônios vingativos dos povos, que os conduziam para o bem ou para o mal, orientando ou punindo as criaturas. Muitas vezes assumiram a condição divina, né, de deuses, né, do mitológico, a fim de melhor induzir o povo ao crescimento intelecto-moral, com vistas à felicidade que a todos está reservada. Então, como eu falei, todos nós estamos fadados à felicidade, né? Nós vamos chegar, vamos lá. Ainda não, mas vamos chegar lá. E aí, então ela fala assim, o crescimento intelecto-moral. Por que intelecto tem que vir primeiro? Então, nós temos que nos dedicar, nos esforçar para desenvolver a capacidade, a inteligência intelectual. Porque quando nós desenvolvemos a inteligência intelectual, é quando a gente vai poder desenvolver moralmente falando. Porque a fé tem que ser raciocinada, não dá pra ser uma fé cega, porque é assim, acabou. Não, tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio, tem que acompanhar, tem que ter uma estrutura de pensamento, né, um aprendizado. E aí, eu primeiro preciso, aqui ó, a gente tá lendo, nós estamos tentando chegar num patamar de entendimento. Então, a gente precisa se dedicar ao estudo, precisa, muitas vezes, se abster de certas coisas para poder realmente estar buscando esse caminho de entendimento, porque a gente desenvolve a moral, né?
Sempre vai ser lá no livro dos Espíritos, fala, sempre primeiro acontece, a inteligência intelectual vem primeiro, depois a moral. O problema é que a gente tá, a distância de um pro outro fica muito grande. Por isso que Jesus fala, né? Eu não vim para os sábios, né? Mas para os simples de coração. E palavras sábios aqui, não é, a gente vê de até diferente, lembra a tradução, tempos que ela está falando. Porque a sabedoria, ela é importante. É o mais importante a sabedoria, porque ter fé é ter sabedoria. Porque a fé é o conhecimento e eu já coloco em prática, né? Não fica só no intelecto. Na Idade Média, em razão da ignorância vigente em toda parte das superstições religiosas, passaram a ser denominados como seres satânicos, perseguidos e odiados pelo obscurantismo perverso e insano. Teve até caça-bruxas, né, que era a mediunidade, né, e tantas coisas, né, como o paganismo veio, que é a igreja, né, Inquisição, toda aquela história que a gente já conhece, por ignorância, né. E ela continua: com o advento da doutrina espírita, porém, adquiriram qualidade que lhes é inerente na condição de seres espirituais em processo de crescimento para Deus. Então, advento com a chegada da doutrina espírita, o espiritismo pôde esclarecer esse lado, porque o espiritismo, a pessoa fala assim, eu sou médium, você é espírita. A mediunidade não pertence ao espiritismo. O espiritismo, ele estuda e pratica a mediunidade. A mediunidade, ela está dentro de todos os seres humanos, ela é orgânica, não é nem espiritual, é orgânica. Então, a gente tem mediunidade anímica, né, o intercâmbio entre um plano espiritual e o físico, né, e aí ela fala que esse é inerente, esse é a verdadeira condição, né, do espírito, ser espírito, né, ter esse processo de contato realmente com o espírito. E todos nós vamos desenvolver, nós não vamos ver como deuses, né? O meu guia espiritual, meu anjo da guarda tá me dizendo para fazer isso. Assim, o espírito não faz isso, ele guia, né? Ele não é nosso escravo, ele não é o nosso adivinho, mas ele nos ajuda no processo realmente de crescer a caminho de Deus, né? Viver esse processo, porque Deus está em nós, mas, né? Crescimento para Deus. O meu eu maior, a gente consegue ter mais contato, mais intimidade, né? Que a gente vai falar. E ela continua aqui: diante deles, considera o próprio comportamento, esforçando-te moralmente para o aprimoramento interior, tendo em vista que viestes do mundo espiritual para o físico com objetivo relevante e que ao deixares o corpo voltarás para o grande lar, conduzindo os valores que amealhares, tanto os edificantes quanto os perturbadores. Né? De novo, colheita aqui, né? Então, cada um, ela tá falando que nós precisamos, então, o que vai caracterizar essa frequência, essa sintonia, né? De novo, meu comportamento, mas ela pede pra gente se esforçar moralmente. O que é? Porque moralmente eu sou imperfeita, né? Eu sou perfeita na criação divina, todos nós somos, e nós somos imperfeitos moralmente falando, né? O bem, o mal está dentro de nós, a luz e a sombra está dentro de nós ainda. Mas a gente tem que se esforçar. No momento eu tenho que discernir como que eu posso, né? Livre-arbítrio. E como que eu posso agir pelo livre-arbítrio? Tomando consciência no agora. Não tem como ontem, não vai ter como amanhã, é agora. E aí, me esforçando moralmente para que eu possa falar, não, caramba, eu não posso repetir esse erro de novo, tá? Eu tô consciente que isso ainda é meu espinho na carne, como disse Paulo, né? E... tipo, lembrar que isso vai ter consequência dos meus erros e como foi doloroso passar por ele, se eu repetir, né, por ele. E lembra que vício é tudo aquilo que eu alimento, né? Tudo aquilo que eu alimento é um vício, se torna um vício ou uma virtude. Como que eu posso estar falando até para uma moça que estava estudando com a gente, né? Ela estava falando como que ela vai combater o vício dela. Eu falei assim, não, o vício a gente não se combate, não se desconstrói o vício. Você vai pegar uma virtude oposta a ele, né? Uma pessoa que tem a avareza, qual é o oposto da avareza? A generosidade. Então, eu vou trabalhar a generosidade em mim, ao ponto que ela vai crescer, tudo que a gente alimenta, tudo que a gente cultiva cresce, tem vida, igual plantinha, e aí ela vai tomar um espaço maior dentro do meu ser, e vai, né, diluindo, né, e ao passo também que o processo é a integração de tudo, porque até para poder ter uma consciência do bem, eu precisei passar pelo oposto, né? A gente aprende pelos opostos mesmo, né? A dualidade da vida. Então Deus não forçou eu a amá-lo, Ele me fez saber que não, aqui eu não quero estar mais, eu quero, né, amar a Deus porque Ele é amor. E a diferença do amor, o oposto do amor é a indiferença. Quando eu tô indiferente com a vida, tanto faz, tanto fez, isso aqui, né?
é o contrário do amor, não é o ódio. O ódio é o amor que adoeceu, né? Pelo menos ainda é alguma coisa que você está sentindo, tá ali lutando para poder, mas a indiferença a gente tem que tomar cuidado, né? É o maior mal do mundo, porque na indiferença eu fico com o meu ego, eu sou egoísta, é tudo meu egocentrismo, só eu que sofro, só é para mim, né? Então eu não tenho mais preocupação com a dor do mundo, né? Então isso é uma indiferença também. E o egoísmo é o pai de todos os males, todos os vícios, né? E aí ela vai continuar aqui na leitura. Diante deles, considera... então já li essa parte aqui, né? Bom, diante deles, considera o próprio comportamento, forçando-te moralmente para o aprimoramento interior, tendo em vista que veste esse mundo espiritual para o físico, né? Então, nós não somos... nós somos espíritos tendo... experiências hominais, não homens tendo experiências espirituais, né? Então, nós vemos o plano espiritual aqui por uma passagem, por uma experiência e vamos voltar para casa, né? Desse modo, não os temas, nem os deifiques, né? Não endeusar eles, porque eles são nossos irmãos do caminho de ascensão que participam das tuas realizações, aprendendo e renovando-se continuamente. Vamos supor, a gente tem os nossos amigos espirituais, né? Os nossos anjos da guarda. Então não é pra gente ficar, ou então um mentor, eu falando de tal, né? Sei lá. O Chico nunca endeusou Emmanuel, tinha respeito, carinho, né? Como a Joana colocou lá. Mas não endeusar a pessoa, né? Idolatria. Sabia que também está no processo de evolução. Tanto é que o Chico falava, né? Quando eu desencarnar, Emmanuel reencarna para aprender. E talvez, ele falou lá que, eu não sei, né? As pessoas falam que ele disse que ele seria mentor do Emmanuel agora. Então, né, quem está agora sendo guia, que também precisa desenvolver, então se presta ao serviço em benefício de alguém, né? Geralmente é alguém, um ente querido muito nosso, que tem esse amor, já tem esse vínculo, e aí eles vão nos amparando e vai chegar um momento que ele precisa reencarnar também, né? Então é sempre aprendizado, porque quando que a gente para de aprender? Tem, infinito, né? Infinito. Conscientizando dessa população, nós temos que saber que estar consciente que existe o lado espiritual, envolve a Terra, poderás aprimorar as tuas percepções a fim de manteres contatos mais lúcido e edificante com eles. Os teus irmãos espirituais, ajudando-os se estão em sofrimento ou sendo ajudado, caso necessite de apoio e inspiração. Olha que legal, né? Então ela fala que a gente saber que existe o lado espiritual, a gente pode aprimorar, né? Aprimorar como? Aperfeiçoar, depurar aquilo que me impede ainda. Depuração é aquilo que está impuro, que está imperfeito. Então, eu tomar consciência das minhas dificuldades ainda e ir melhorando, aperfeiçoando, né? Aprimorar. Contato é manter uma ligação, né? Fazer contato com alguém. Então, para eu fazer contato com o meu guia espiritual, como que eu posso fazer? Pensamento, vontade, né? A oração, se colocar disponível para que a gente possa realmente ter essa resposta, como desenvolvendo a nossa intuição, né? Quanto mais a gente vai fazendo, acontece de um dia para o outro, mais a desenvolver a nossa intuição, né? Tem livros do André Luiz lindo, né? Que fala quando a pessoa tinha um caso até que a pessoa estava caminhando na rua e aconteceu um grave perigo com ela e ele vai intuindo a pessoa a mudar de caminho. E a pessoa do nada, ela muda assim, né? Quantas e quantas vezes, né, a gente passa por livramento, a gente não tem nem noção, né, do perigo que a gente estava correndo ali, a gente talvez nunca nem vai saber, né? Tem até um vídeo que eu vi essa semana que alguém postou e tinha um animal nadando, saindo do rio, assim, né? Ele bem tranquilo, conseguiu sair. E olha que ele põe assim, as patas dele fora, né, em terra. Vem um crocodilo enorme, né, abocanhando ele. Só que ele não viu, ele continuou andando. Né? Então, assim, quando muitas vezes a gente nem percebe o livramento da gente, né? Bem isso também. Então, ela fala aqui, né, esse contato mais lúcido, mais atento, né, tendo mais atenção, que pode edificar a nossa vida. Como que a gente pode fazer essas duas? Não só receber, mas também como doar, né, orando pelos nossos amigos, por esses irmãos desencarnados em sofrimento. Jesus ensina a orar pelos os inimigos, né, nos reconciliarmos com eles, que causa, quando a gente tem brigas, causa muito sofrimento nas pessoas também, né, que estão ali emaranhadas, né. Então,
manter um contato que não vai causar mais prejuízo, né? Às vezes fala, precisa de reconciliação, precisa estar junto. Não, mantenha só, né? Às vezes até um distanciamento, às vezes vai ser mais favorável, menos prejudicial, se continuar junto, ainda os dois não tem como lidar com a situação, emocionalmente falando, e aí causa mais problemas ainda, né? Então, mas significa que a distância física me impeça de ser próximo da pessoa em meus sentimentos, né? Na oração, nos desejos, pensamentos que a gente tem também. Então, na oração, a gente pode ajudar e saber também que a gente tá, né? A gente pode pedir ajuda também. E ela continua, felizmente a sociedade alcançou um nível cultural e ético no qual não pôde compreender a realidade da vida nas duas faces de que se constitui entre os seres humanos a física e a espiritual. E hoje a gente fala até de física quântica, né, que aqui é os níveis microscópicos, né, eletromagnético de frequência muito baixa. Então, quando a gente fala de quântico, a gente tem que pensar bem baixo, até 52 Hz, né, e a gente está ficando tanto no material, né, as coisas materiais acontecendo numa velocidade muito grande, que muitas vezes a gente está deixando de olhar para esse campo espiritual, né, o lado espiritual, que é o mais importante, que é tem mais lucidez que ela está pedindo aqui. E ela fala, sendo o berço a porta de entrada do corpo, o túmulo representa a passagem de saída, sendo que se produzam alterações, sem que se produzam alterações significativas. Então a gente precisa ter uma educação, gente, aqui, né, nesse período e durante. A gente chegou, são as duas certezas, né? A gente nasceu e a gente vai morrer. Quando a gente não sabe. Mas todo mundo vai morrer um dia, como a gente fala, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas vai acontecer. A gente precisa começar a pensar na morte. É urgente, a gente precisa, para que quando o evento não acontecer, a gente esteja mais capacitado, mais preparado, tanto para nós que vamos pro plano espiritual, quanto para aqueles entes queridos também que possam ir à nossa frente, né? Quando a minha mãe faleceu, para mim foi um baque muito grande, né, na família toda, mas foi um grande sofrimento para mim e eu não entendia, eu sofri muito. Aí depois de uns anos meu pai veio a falecer, eu já era espírita, e aí eu consegui, eu gosto de pensar que eu consegui ajudar meu pai mais, porque eu não estava apresentando aquele desespero do meu pai ter falecido, né? Eu orava, minha preocupação, lembro na época que era orar, conversando com ele, com o espírito dele, para que ele fizesse a passagem dele. Daí minha mãe falava, mãe, a senhora se foi, toda aquela coisa assim. Mas também, de novo, a ignorância, né? A gente não sabe, mas a gente pode aprender. Então, olhar esse momento, são duas, né? Um ponto A e o ponto Z. Berço, túmulo. O que a gente vai realizar aqui nesse período, né? Cada espírito é a soma das suas realizações através das quais adquire sabedoria, ampliando a capacidade de deferir voos audaciosos com as asas do desenvolvimento intelectual e afetivo, conhecimento e amor. Então, depende de cada um de nós aquilo que nós estamos somando. E a Joana tem uma fala que eu acho linda, maravilhosa, né? Tudo que para mim ela acrescenta muito bem, mas ela diz assim, o amor é a única coisa na vida que nós dividimos e ele se multiplica. Lindo, né? Então, tudo que nós vamos somando, né, vai acrescentando em nós, né? Os meus erros também vai acrescentando o que a gente achar como sabedoria, vai me capacitando e a gente pode desenvolver intelectualmente falando, efetivamente falando. Então, como que a gente pode fazer isso como espírito? Buscando conhecimento e através do amor, né? Combater dentro de nós medo, que eu posso ter medo do desconhecido, porque tudo que é desconhecido eu temo, porque eu não sei o que é, né? Lembra, eu não me relaciono, eu não tenho confiança naquilo que eu desconheço. Como que eu vou poder me relacionar com Deus se eu desconheço Deus também, né? Deus não está no controle. Deus fala assim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle, Deus é todo poderoso. Deus não precisa da gente para nada, mas Deus fez leis naturais, divinas, imutáveis, perfeitas e imutáveis, e ele mesmo não interfere nessa, ele não vai mudar naquela situação. Se Deus estivesse no controle de tantas as coisas, por que guerra acontece? Porque está no nós homens, a gente escolhe pelo nosso livre-arbítrio, a gente escolhe se distanciar de Deus. A pessoa fala assim, se Deus não existisse, por que tanta criança morre? Porque quem matou não está próximo de Deus.
lei do livre-arbítrio, né? Só que vai ter ação e consequência, ação e reação, não é? Então, nós precisamos estar atentos a isso, sabe? Acho que o que hoje se faz urgente. Não, quanto mais eu ficar próxima de Deus, mas eu vou ter problema? Vai ter. Claro que tem. Nossa, gente, essa semana pra mim foi muito pesado, assim. E eu tenho orado, eu tenho acordado de madrugada pra fazer minha devoção, sabe? Foi uma semana que eu chorei muito. E eu tentando me aproximar cada vez mais de Deus. O Senhor tá vendo, né? Mas, como que eu também gosto da frase, né? Deus sem eu, continua Deus, Ele é Deus, né? Deus sem eu, Ele é Deus, mas eu sem Deus não sou nada. Nós precisamos, nada vai evitar, porque é uma criança que está caindo, está cambaleando, está caindo, os pais não param a criança de caminhar. É o processo do saber andar, saber ser independente na vida, são os tombos da vida, né? E Deus não vai tirar de mim, porque faz parte do meu processo de crescimento. Mas eu sei que Ele está ali presente, sabe? Eu falo para mim mesmo, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está em mim, Deus está comigo. É com Deus, por Deus, né? E vamos lá. Mas é porque Ele não tira da gente, que a gente faz crescer. Eu tenho que tomar, eu tenho que olhar para a vida e saber que eu quero ficar próximo de Deus. Está sendo a minha escolha, porque faz parte do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento que fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Embaixo, né? Quando tiver tempo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? Olha, tudo tem que estar com Deus em primeiro lugar. É o primeiro mandamento, é lei. E quando eu não obedeço a lei, eu sou negligente, eu sou infratora. Eu vou ter uma consequência disso, né? Você fala, Deus é amor. Tá bom, espera no seu tempo. Deus é justiça também. E aí? Não tá, uma coisa não tá desligada da outra, né? Então, esse conhecimento é saber ou buscar uma sabedoria de viver esse amor, esse contato. Eu tenho que dar para alguém, não é só receber, né? E aí eu preciso ter esse relacionamento com Deus para que tire o meu medo, o meu pânico, as minhas angústias. Só que é um processo, e nesse processo de aprendizagem é diferente do sofrimento, né? E a dor é necessária, o sofrimento ele é opcional, no sentido assim, que eu não quero aprender, e agora existe um esforço, né? Na faculdade, eu lembro que para eu poder fazer a prova, para mim é uma sofrência. Parece que o mundo vai desabar, eu choro durante a prova, sabe? Eu fico assim, nossa, aborrecida, eu fico agoniada, aí quando faz a prova, ufa. Nem quando o professor fala que a gente passou aquela alegria, né? Aquela coisa bem gostosa mesmo. Mas é isso, faz parte do TC, faz parte de viver no mundo, faz parte da gente estar aqui, né? Então, existe um esforço, um desafio e ele vai ser vencido. E a gente fazendo isso com amor, vai passar? Vai passar. Tudo passa, né? Mas passar em desespero, em sofrimento, ou aquele processo que é natural mesmo, que vai dar aquele desgaste na gente, que a gente está tentando, não pode desistir. Ela fala, o conhecimento é sempre mais fácil, não fala que não vai ter, né? Ser conquistado como efeito do treinamento mental, enquanto que o sentimento do amor exige maior esforço, em razão de sua luta interior, transformando impulsos perturbadores e instintos agressivos em manifestação de afeto. Olha que interessante que ela tá falando aqui pra gente, né? Isso que eu tava dizendo, ó. O conhecimento é sempre mais fácil ser conquistado com o efeito do treinamento mental. Então, um esforço. O que é um treinamento? Você vai pra academia, você não cria músculo num dia só, né? E o músculo em academia, se você não vai frequentar, ele vai embora, né? Como diz a Cláudia Raia, sai no banho. Eu falo que sai na respiração, porque tem que treinar para ter músculo. Então, para você ter força, é um treinamento, até a força mental, como que você vai se posicionar. Isso leva tempo, né? De um dia, não é com a inscrição da academia que cria o músculo. Tem que ir lá treinar, né? Então, e é um treinamento constante da gente optar pelo amor, né? Então ela fala assim, maior esforço o amor exige, porque não é ainda, né? Não está natural para mim. É natural, mas eu ainda não acho isso com naturalidade e eu tenho que conquistar, né? É uma luta interior e quem luta faz enfrentamento, né? E aí quem tá na luta precisa ter instrumentos, precisa ter ferramentas. Quais são essas ferramentas? Evangelho de Jesus Cristo, né? E tá tudo lá que a gente precisa fazer, gente. Não precisa ficar procurando, a gente pode ler quantos livros forem.
quer fazer o enfrentamento, quer crescer, leia o Evangelho de Jesus Cristo. É a boa nova, é a notícia, né, de renovação. Ela continua transformando impulsos perturbadores em instintos agressivos em manifestação de afeto. A gente vai crescendo. Como ainda existe essa predominância da natureza animal em detrimento da espiritual, nos seres humanos, o processo autoiluminativo que decorre das conquistas da sabedoria é mais penoso, no entanto, muito mais compensador. Então, sair da ignorância, ele é compensador, mas é uma luta, ele é doloroso, ele é penoso. Para estudar na faculdade, eu ponho o relógio para despertar cedo, fico lá lendo, final de semana foi embora, dias acabam e a gente tá ali com cara enfiada. Mas por quê? Existe uma recompensa, né? Então, uma renúncia que vai fazendo para uma recompensa, e com certeza ela vai ser maior. Esse processo que ela fala auto-iluminativo, né? A sabedoria é trazer luz, clarear tudo, né? Precisa de um processo de sacrifício, devoção, dedicação e constância. Anotem aí. Sacrifício, alguma coisa vai ter que sofrer. Não dá pra mim ter tudo na vida, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Devoção, estar fiel àquilo que eu quero realmente. Me dedicar àquilo, praticar aquilo, né? E com o quê? Como eu vou praticar? Com constância. Né? Então, esses são os passos pra gente conseguir. E ela fala, em cada passo, consegue-se em conquistas sutis. Quase fala, não evoluiu assim. Né? Preciosas, ela é pequena, mas com uma preciosidade, igual um diamante, é pequenininho, mas você olha pro trem, tá brilhando ali. Dando significado psicológico à existência que a torna apetecida, digna de experienciada, sem as cargas ultrajantes dos conflitos internos, nem com os problemas de relacionamento, sempre geradores de sofrimento e angústia. Então, claro, né, todo conflito ali vai estar. Então, ela fala apetecida aqui, despertar, né, ter vontade de despertar, né, ter vontade, apetite, né, ter vontade de despertar, né, psicologicamente, significado psicológico, psique, né, trabalhar na nossa mente, né, para que a gente possa, então, saber, eu tô caminhando, eu tô melhorando, e não é, Deus é tão bom, né, que não precisa de ser de uma hora para outra, não, mas precisa caminhar, né, precisa estar no caminho, o caminho de Jesus Cristo, né. E aí a gente vai saindo de um patamar nessa coisa que é angustia do sofrimento, né? Então ela por isso que ela falou assim, tá bom, mas se você vai procurar também o conhecimento, ele vai trazer desconforto, não vai ser uma delícia, né? Mas ele é compensador, ele é penoso e compensador, né? Existe um pesar em mim, mas o sofrimento é quando a gente está lidando só com as nossas angústias. E ela vai finalizando para a gente dizendo, o contato com esses amigos espirituais trabalhará em favor à tua libertação dos medos, das perdas, das expectativas afligentes, né? Então, o contato com um relacionamento, preciso me relacionar com os amigos espirituais. Ai, quero tanto saber que é meu anjo da guarda, né? Não importa, você sabe que você tem um, né? Todos nós temos anjo da guarda. Nós podemos ter vários amigos espirituais, né? Como? Tendo relacionamento. Né? Então ela fala assim, trabalhará em favor da tua libertação dos medos, né? Então a favor é receber, né? Eles vão agir ao nosso favor, eles vão atuar ao nosso favor. Eles são seres mais capacitados, né? Como um professor que ensina, ele está mais capacitado a exercer aquela função. Então ele vai ensinar ali o aluno dele. Então nós vamos ter dicas, nós vamos ter intuição, nós vamos ter percepções mais ampliadas para a gente poder seguir o nosso caminho na vida. Né? Mas precisa ter intimidade, anotem, eu preciso ter intimidade, né? Eu tenho que ter o sacrifício, a devoção, a dedicação, a constância de um relacionamento, o relacionamento que você não alimenta, ele morre. Então tem que ter intimidade com a pessoa, com quem a gente quer se relacionar, né? Aprenderás, conforme Eclesiastes, que há tempo para semear e para o juízo, assim como para colher e realizar. É exatamente isso, né? Que eu tô falando. Se eu, na faculdade tem um período de estudo, né? Eu vou ter que saber que agora é tempo de semear, o tempo de colher, vai ter o tempo do juízo, de que eu tenho que decidir e que eu vou ter o tempo que eu vou ter que me realizar. Como eu falo, aprenderás conforme Eclesiastes, Eclesiastes 3, tá? Eclesiastes 3, que é esse capítulo aqui, ó. Eu vou deixar aqui, como o nosso horário já tá bem avançado, eu li para vocês também. Mas tá aqui, ó, Eclesiastes 3.
tempo para tudo. É a coisa mais linda. Leiam e deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam, tá? Ai, eu adoro, adoro. Tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de pratear e tempo de saltar alegria. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? De jogar fora. E ela fala tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Meu, isso dá uma meditação. É tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Será que a gente sabe lidar com isso aqui? Nossa. Leia Eclesiastes 3. Depois deixa aqui pra mim, por favor. Deixa o seu comentário. Eu fico super curiosa. Faz a sua reflexão. Quem sabe se faz a sua devoção amanhã, né? Ou se você acordar, faz a sua devoção com Eclesiastes 3. Vem que a Joana vai falar pra gente. Bom, vamos continuando aqui. E aí ela fala, né? Esses amigos espirituais com os quais te relacionarás diminuirão a tua solidão. Tá falando solidão? Espiritualidade, procura aí. Preenchendo os espaços vazios da tua existência com carinho e inspiração. Lembra que eu falei? Para não desistires nunca de lutar pelo bem. O teu bem, a tua felicidade, a tua alegria, a tua saúde mental, a tua saúde física. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Não precisa. Eles ajudam muito sim. Eu fui ajudada, sabe, várias e várias vezes com a minha saúde mesmo. Tive o acompanhamento de que foi uma das coisas mais lindas. Um momento que eu passei muita dificuldade da minha saúde. E foi assim, a melhor coisa que me aconteceu. Uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque tem muitas. Né? Então a gente precisa acreditar nesse reino do invisível, né? Obviamente que existe os amigos espirituais, pode ser amigos do mal e amigos do bem. Não tem os amigos da farra, os amigos do vício, também tem amigos do bem. Então aí nós temos que optar, né? Como que vai ser, né? Acompanhados nós estaremos, mas bora lá, é pro nosso bem, né? Que vai acontecer a coisa, tá? E ela fala, constando neles a sobrevivência ao fenômeno da morte, inusitada alegria te invadirá o ser ante a nova dimensão em que se desenvolve a vida, estimulando-te às novas conquistas e renovadas atitudes. É isso que eles vão, né, nos intuindo, né, nos estimulando, fazer o bem. Eu já não quero, né? Vai sem querer mesmo. Igual na academia, eu acordo, eu não quero ir. Vai, tem que ir, só vai, se joga. Né? E aí a gente vai vendo que cada dia vai sendo uma motivação, principalmente quando a gente vê resultado, né? Vamos nos motivar sempre. Então leia a Bíblia, tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro que você gosta, se você for de outra religião. A doutrina espírita não é religião, ela é uma doutrina, uma filosofia de vida. Dá para ser espírita tendo outra religião, se quiser. Mas é uma filosofia, como a gente vive, né? Da maneira que eles nos ensinam, os espíritos nos ensinam a viver, filosofia espiritual. Né? Então, eu sou espírito, e aí, como que espírito vive aqui na Terra? Tá falando aqui pra gente. Né? Então, ela tá falando pra gente, né? Vai nos trazer alegria, né? Vai nos trazer alegria, vai nos estimular a renovação, né? Que faz parte do nosso progresso aqui. Viajor das estrelas, o espírito é de procedência divina, portador de inesgotáveis recursos que a ação dignificadora e o tempo irão desenvolvendo. Faz parte do processo, passo a passo. A gente vai chegar lá, mas tem que começar. Não, a gente já começou, mas precisa caminhar. Avança, olha só. Avança, não fica parado, né? Pois com os teus relacionamentos espirituais selecionando pela conduta exemplar aqueles com os quais poderás conviver de maneira útil, de forma que, ao terminares o compromisso terreno, sigas em direção da espiritualidade, enquanto eles estarão vindo jornadear no corpo, contando contigo. Foi o que o Chico falou, né? Que quando ele estava aqui, Emmanuel o ajudava, era o seu benfeitor espiritual, seu guia espiritual, e aí o Chico falava, né? Falou, eu ouvi, nunca ouvi do Chico, mas pessoas falaram que o Chico falou, telefone sem fio, que quando o Emmanuel reencarnasse, né, que estava reencarnado já com alguns anos, que acho que 2012 que ele ia reencarnar,
Chico estaria no plano espiritual ajudando, né? Então é uma necessidade aí, né, desse ir e vir. E aí, eu queria deixar pra gente também ler tarefinha, lição, pra gente poder crescer. Vamos engaja aí, gente. Vamos engajando aqui, que a gente vai crescer junto. Os juntos eu espero que vocês passem, ultrapassem, né? Mas vamos lá. 2 Romanos 3:12. Tá? Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente está falando de libertação do sofrimento. Leia, por favor, leia esse capítulo. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Romanos, vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Não tá no livro não, tá? Não tá no a Joana tá escrevendo. Então você anota aí Romanos 2. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Não sou tão boa pra... Não. Mas anotem aí, tá bom? Acho que, se não me engano, tá o título dele, que é assim... onde é Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós precisamos nos libertar, gente, daquilo que nos algema, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos faz sofrer tanto, sabe? Trazendo Deus. Então, onde é o Espírito de Deus, onde que a gente pode estar ali... Por que eu não tô achando? Onde que nós estamos conectados com Deus, a liberdade do quê? De escolha, sabe? A gente não precisa ficar só no sofrimento, na amargura, não. Chega, né? Ficar na lama lá no umbral da vida, lá, mais pra quê, né? E tem uma coisa que ele fala, por que eu trouxe esse versículo pra gente poder pensar? Porque existe um espaço vazio dentro de todo ser humano, que somente Deus pode preencher, mais nada. Enquanto estiver esse vazio, essa necessidade, significa pra gente a necessidade de buscar Deus. E buscando Deus, a gente não é mais escravo do vício, a gente não é mais escravo das coisas que nos faz sofrer. Deus nos liberta, Ele dá a liberdade pra gente. Então, por favor, leia Romanos 3:12, tá? E aí a Joana, ela vai contar uma historinha aqui e a gente já encerra, tá bom? Aguenta mais um pouquinho aí. Narra, né, então fala... Plutarco, Lúcio Plutarco o nome dele, né, que foi um século antes de Cristo, historiador romano, que o general Brutus encontrava-se num dos campos de batalha, em uma noite serena em que todos dormiam, quando subitamente apareceu-lhe um ser espiritual pavoroso, que lhe disse: eu sou o teu anjo mau, e tu me verás perto da cidade dos Filipenses. Brutus, aturdido, respondeu: está bem, pois eu te verei lá. De imediato, o ser espiritual desapareceu. O general romano chamou os seus auxiliares e indagou sobre essa personagem, que ninguém tivera ocasião de ver. Posteriormente, no ano 44 a.C., estando na Macedônia, foi vencido por Antônio e Otaviano em sangrenta batalha na cidade de Filipos. E, para evitar ser conduzido como escravos e arrastados pelas ruas de Roma, atirou-se contra uma lança, encerrando a existência física, assim cumprindo-se a ameaça infeliz. Então, quer dizer, ele está falando aqui ele teve uma visão, ele teve um contato com o espírito, e falou que o espírito que era o inimigo dele, o adversário dele, e queria ver ele nessa guerra. Ele perdendo a guerra, então assim, todas as guerras que eram perdidas, o vencido era resgatado como escravo, né? Então, por isso que até hoje tem muitas guerras que você fala, né? Os soldados que são presos, né? E fica lá no outro campo, fica como escravo do outro, né? E ele não querendo fazer isso para não ser arrastado em Roma lá, ele se arrastava pelas ruas de Roma, ele se matou se lançando sobre a lança, né? Que se cumpriu então, como o outro falou, eu vou te ver, né? Sou teu inimigo e vou te ver. Eu queria dar outras passagens, porque o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu quero pedir para vocês lição de casa, se envolva, né? Vamos lá, envolvendo no nosso estudo. Mateus 10:27. Anotem aí, Mateus 10:27. Vamos ter esse hábito, né, de procurar as coisas ali.
Lucas 14:33. Lucas 14:33, tá? Bom, a Joana, ela encerrou no último parágrafo dizendo: sintoniza com Jesus, o Senhor dos Espíritos, e Ele te guiará com segurança em todos os campos de batalha da tua evolução espiritual. Lindo, né? Fantástico. Bom, Jesus, no livro dos Espíritos, qual modelo e guia da resposta? Jesus, na tua pergunta lá, livro dos Espíritos, 625. Leiam também, pergunta 625, tá? Quero deixar para vocês também, porque a gente vai se ver só na próxima semana, então vou deixar para vocês também alguns estudos. Leiam também Provérbios 3. Salmos, Provérbio 3. Muito lindo esse capítulo aqui. Ó, exortações à sabedoria, a obedecer ao Senhor. Como amar a Deus acima de todas as coisas é lei, nós precisamos obedecer às leis. Então eu queria trazer, né, essa parte aqui para os nossos estudos. Ele já começa: meu filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Tá aqui, ó, Provérbios 3, leiam, tá? Então, guardar os mandamentos de Deus no nosso coração vai acrescentar dias, e ainda dias de vida e paz, tá? Como aqui no livro a Joana indica pra gente poder, né, sintonizar, né, fazer frequência, falar, manter conexão com Jesus Cristo através do evangelho dele, através da nossa prece. Jesus também fala que quem for as ovelhas dele, né, vai ouvir a voz dele e vamos segui-lo, né? Então, quem for minhas ovelhas vai ouvir a minha voz e vão me seguir. E é muito importante, porque a gente vai começar a falar as batalhas da vida, porque é uma batalha, vai ser uma luta, não vai ser fácil, né? E a gente vai ter que renunciar, vai ter que perseverar realmente, né? Perseverar no bem exige muito esforço da gente. Então, por isso que eu tô dando essas passagens também pra gente poder ler. E Jesus fala muito, né? Que ele veio para salvar aqueles que estão perdidos também. E por isso que é muito importante, perdido no que, né? No vazio, sem Deus. E pra gente ficar nessa presença de Deus, a gente precisa cultivar, né? Estar disposto, né? Saber o que nós precisamos, não só de obter de Deus, mas estar na presença de Deus também para ofertar, ser representante de Deus aqui na Terra. Deus não precisa de nós, mas nós podemos representá-lo aqui, né? E pedir para Deus não deixar a gente fora dos planos deles. E tá lá, a gente pode ler em Gênesis 1:27. Leiam também Gênesis 1:27, que, como eu falei, precisa de intimidade. A gente só tem relacionamento com aquele que a gente confia, né? Confiando, a gente vai ter intimidade, que fala pra gente, né, de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então leia lá, por favor, Gênesis 1:27. Essa é a sua identidade, ter intimidade com Deus. Será que aí vem essa pergunta pra gente poder colocar no seu caderno, né? Como que será que eu tô tendo intimidade com Deus? Deus tem lugar na minha casa, tem lugar no meu coração? Como que eu posso desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus? Como que eu posso ceder a Deus espaço, a Deus na minha vida? Né? E que cada vez mais a gente consiga respostas, a gente consiga estudando e clareando, trazendo luz, iluminando a nossa mente, né? As nossas atitudes aqui. A gente não escolheu família aqui agora que a gente lembre, né? Claro que a gente escolheu, mas a família consanguínea, a gente também pode escolher a nossa família espiritual. Opte pelos bons amigos espirituais, que você tenha muita paz no seu coração, que essa leitura da Joana aqui possa ter trazido para todos nós uma intimidade, um relacionamento mais próximo de Jesus, de Deus, que Ele é o caminho. Né? Eu acho bonito quando ele fala: ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai, vem, porque Ele já é o caminho, já está feito, já está traçado. Buscou Jesus, já faz o caminho, já faz a conexão com Deus. Aquele que vem, né, através de mim tem esse acesso. Então, o que mais nós estamos querendo hoje, né? A gente tem muita mídia, ter acesso. Tem acesso a Deus, tem acesso à comunicação,
sabe? Se estimule, se permita. Tá sofrendo? Deus liberta. Lembra Romanos 3:12? Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. É ter a liberdade de ser quem você é, de tomar posse da sua identidade, cria relacionamento com Deus. Ele é nosso Pai. Nós somos criaturas, filhos, herdeiros da promessa de Deus. E Ele fala, vai ficar conosco até o fim, né? E o fim, só dessa vida aqui, desse corpo aqui, porque é por toda a eternidade. Um beijo a todos vocês, muito obrigada. Por favor, de novo, vou pedir, isso ajuda muito a gente, é necessidade realmente, curte, compartilhe e comente, né? Vai podendo chegar em outras pessoas, deixe comentários de vocês, eu tô tentando melhorar, né? Um aprendizado é um caminho, mas melhorar para a gente poder ter uma conexão melhor e maior aí também com o reino. Vamos governar a nossa vida. Um ótimo final de semana para você. Abençoe sua vida, abençoe sua família, lendo a palavra de Cristo na sua casa. Faça o evangelho no lar. Um grande abraço. Tchau, tchau.